Olá, boa noite, aqui que vos fala é Rafael Paiva. Hoje é dia 29 de abril de 2016, são exatamente 7h22 da noite. E hoje eu vou contar uma história de um jovem de aproximadamente 25 anos, super ativo na família, na igreja, na faculdade, no quartel. Todos os locais que ele poderia ir, ele gostava, né? Ele gostava de se expressar, ele gostava de atuar. E esse jovem era autêntico. Ele não conseguia vestir máscaras. Ele era ele, absolutamente ele, sem mais nem menos. O que ele falava na família, ele falava na igreja, ele falava na faculdade, ele falava no quartel. Ele falava de Madonna, ele dançava Madonna na igreja, dançava Madonna na família, dançava Madonna no quartel e dançava Madonna na faculdade. Pra quê? Ligar para o que os outros vão dizer? Pra quê? E como ele gostava sempre de ser muito ativo, em 2014 esse jovem entrou na faculdade de História. E lá pelo segundo mês houve a eleição para a escolha do representante da turma. Ele, ainda um pouco envergonhado porque não conhecia todo mundo, topou, já que ele já fazia algumas coisas, alguns trabalhos para a turma, ele decidiu se colocar à frente de uma forma oficial perante a faculdade. Então ele se elegeu a representante de turma da turma de História, e como não tinha outras opções, ele conseguiu ser eleito. Mas de uma forma show. Eu posso dizer assim que eu admiro esse menino, até um certo ponto. Fazia tudo. Tirava xerox, carregava aquele bolo de xerox, vamos carregar. Aí vem a ele. Ia lá na copiadora e trazia aquele bando de xerox para toda a turma. E pegava dinheiro, e gastava dinheiro, e fazia tudo pela turma. Fazia propaganda, ajudava os professores, fazia tudo, e falava com o reitor, e falava com o vice-reitor. Tudo para ajudar, tudo pelo bem comum da turma. Isso foi primeiro, segundo e terceiro períodos. Chegando ao quarto período, houve um problema com um determinado professor. O que acontece é que por corte de gastos, visto que a faculdade de História não tem muita receita, muitas pessoas, é muito baixo a quantidade de pessoas que têm História. Então, ou seja, o que antigamente, por exemplo, se dava em 2 anos, ou seja, 4 períodos, as faculdades de História juntaram tudo e botaram uma matéria que era em 2 anos e botou em 1 período, ocasionando isso, certo? E nesse período aconteceu um problema, porque, assim, teve uma matéria que não estava sendo muito bem dada. Por mais que tivesse esforço de uma tal pessoa para fornecer a matéria, licenciar a palavra certa? Licenciar com essa? Tá, ok. Para fornecer a matéria, o conteúdo para a gente, era complicado. E, por exemplo, esse menino, fazia 7 anos que ele não via a matéria. Por vários motivos. Estudou português, matemática, física, redação, inglês, blá, blá, blá. Então, há pessoas que já saíram do ensino médio e foram direto para a faculdade de História. Já fica um pouco melhor para entender essa matéria, porque já está colado com a faculdade. Só que a maioria não. A maioria são pessoas de maior idade, a maioria são pessoas que fizeram concurso para depois entrar numa faculdade, a maioria das pessoas são pessoas que... a maioria é pessoas que pararam para trabalhar e para depois voltar à faculdade. E começou a ter esses questionamentos pelos corredores, rampas, na porta da faculdade, todos gritando, todos revolucionários, todos anarquistas, querendo mudar a forma, a didática de dar a matéria, porque ninguém estava entendendo nada. Tinha uma minoria que estava entendendo a matéria porque já sabia.
Tem gente que já nasce com aquela coisa, aquele instinto. Por exemplo, tem gente que é viciada em história. Eu não sou viciado em história, eu gosto de história, por isso estou fazendo uma licenciatura de história para dar aula de história. Mas eu não vou falar para vocês que eu sou louco em história. Não. Ok? E foi acontecendo isso, foi que elas juntaram. Blá, blá, vamos, e a professora tem que fazer, professor, blá, blá, vamos falar, vamos fazer abaixo assinado. Olha as maluquices. Vamos fazer abaixo assinado para tirar professor, vamos falar com o coordenador, vamos falar com o reitor, que o reitor tá cagando. Vamos falar com o reitor, vamos falar com o vice-reitor e blá, 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 blá. Ok, tranquilo. E o representante, ó, o jovem, só ouvindo. Falava também. Mas como um bom historiador, ele coloca todas as causas no contexto. Diferente dos outros anarquistas que falam, que apontam, que julgam, que criticam, blá, 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 blá. Pronto. Deu. Chegou uma determinada aula. Antes da determinada aula, calma. No Facebook foi postado um tópico, um grupo fechado da turma. Ninguém pode ver, ok? Só se um filho de Jesus printar, dar o print e mostrar para alguém. Aí a pessoa foi lá, o jovem colocou, ouvindo os questionamentos, né, do contexto social da faculdade, do povo, jogou e perguntou o que o pessoal estava achando. E teve diversas curtidas, e o pessoal reclamando, vários comentários, pessoas reclamando, blá blá blá. Na outra semana, começou a ter aula do determinado professor. O que aconteceu? De acordo com o jovem, nada foi assim de supetão. Até porque os outros professores chegaram na turma, na sala de aula. O determinado professor com o qual questionávamos, esse foi o primeiro erro das pessoas. Não questionar, não conversar, não dialogar com o professor que dava matéria. Primeiro erro básico. Até porque esse professor sempre foi muito aberto a dialogar. Só que não sei porque as pessoas tiveram medo de falar e esse próprio jovem teve medo de falar. Ok? Continuando. Chegou um dia que foi uma réplica preparada, ok? Podemos dizer que foi uma réplica muito bem preparada. Até porque não iria acontecer de chamar o coordenador, a coordenadora, de pessoas que puxam o saco do determinado professor e já estarem sabendo do ocorrido. E o professor começou a dialogar, começou a falar. Sem citar nomes, só que, né, a maioria da turma já sabia quem era, né, que era o determinado jovem. O determinado professor deu um print no Facebook. Só que, olha o que aconteceu. Ele jogou para a turma somente os comentários que o jovem fez. Por que será? E olha que o que o jovem falou não foi nem tão grave em relação a que os outros falaram. Ponto essencial. Quando o professor começou a dar sua réplica, 2 ou 3 que mais falavam mal, estavam no corredor enchendo a porcaria do saco, se levantaram. Ai não, calma aí, tem que resolver um problema, aí estão me ligando, não sei o que lá. Olha. Primeiro ponto. Saíram, vazaram. Só que o jovem é ansioso. O jovem não consegue ficar quieto, o jovem é ativo. E ele foi tentar se explicar. Para que ele fez isso? Segundo erro, tentar se explicar. Para que ele fez isto? Ele começou a falar tranquilo, começou, tentou se defender, né? Ele poderia ter feito simples. Professor, perdão. Eu errei. Simples, acabou. Mas não. Terceiro erro. Ele foi tentar argumentar da sua tréplica.
Deu ruim. Deu ruim porque a sua tréplica foi... O que ele fez, presta atenção, o que ele fez, o que esse jovem fez, não foi só por ele. Não foi só por ele. Ele cansou de ficar ouvindo todo o período as pessoas enchendo a porcaria do saco, falando mal, e muito mal. E o que ele fez? Pelo quarto erro, pôs cara a tapa. Pôs a cara a tapa. Tá quase acabando a bateria. Pôs a cara a tapa. E ele sentou e ele se ferrou. Todo mundo, ó. Opa. Não aconteceu nada. Ih, caraca, o Rafael. Oh, já citei o nome, né? E aí volta aquela coisa toda, né? E ele continuou sendo mal visto. As pessoas se afastaram dele. As pessoas saíram no grupo que esse jovem fez, né? A representante de outra turma que tinha outro grupo liberou a entrada dos professores em seu grupo, porque ela agora é a santa da faculdade de história. É uma história talvez boboca, talvez idiota. O jovem ficou triste. Foi uma semana, um resto de período doloroso, doído, né? Ele só queria uma coisa: que alguém se levantasse e falasse assim. Ele só queria que alguém se levantasse e falasse assim: opa, professor, coordenadora, só uma observação. O que ele falou tem razão sim, não é só ele que tá falando não. Todo mundo que tá aqui calado, sem falar nada, também falou também. Tá reclamando da didática da aula. Só queria isso. Não precisava debater com o professor não. Não era isso que o jovem queria não. Mas apesar desse dia ter sido doloroso, doído, apesar dele ter sido destroçado, esmagado, porque as pessoas foram preparadas para isso, e isso foi óbvio que quando a pessoa... Bem, desculpa ter dado essa pausa, é porque o celular que tava... A câmera que tava filmando acabou a bateria, eu não consegui controlar assim o senso da bateria. Então voltando. Então, onde eu parei, gente? Então tá, o que acontece? Então, gente, esqueci onde eu estava na história. E eu não gosto de cortar por causa disso. Eu tenho que manter o, né? Senão eu perco. Então, assim, foi uma coisa preparada. Foi uma coisa muito bem preparada. O professor, a coordenadora e os alunos, aquela minoria que participava da aula, e só eles participavam da aula, foram preparados para esmagar o determinado jovem aluno, entendeu? Foi feio, foi complicado, mas apesar desse final de período, dessa continuação do período, ter sido essa coisa doída, estraçalhada, apesar desse afastamento que esse jovem teve da maioria dos outros alunos, o seu grupo que era assim, se fechou assim, entendeu? Houve aprendizados. Com os erros, houve os aprendizados. Ok? Quais foram os erros? Vou repetir aqui. Primeiro, não poderia ter se metido em fofoca. Primeira coisa, não se meter em fofoca. Isso é claro, isso é óbvio. Ok? Porque fofoca uma hora dá ruim. Sempre dá ruim. Segundo, o segundo erro que eu posso citar aqui é não ter ido direto ao professor para conversar e dialogar de uma forma pacífica, tranquila e normal. Até porque o professor sempre foi show de bola, ok? E sempre esteve aberto para ouvir a turma. Terceiro erro.
Ficar em panelinha no meio da faculdade, ouvindo gracinha, fofoquinha e pessoas falando mal do professor. Quarto erro. Tentar se defender. Até porque tem uma hierarquia. Reitor, vice-reitor, blá blá blá, secretário, blá, blá, doutor, mestre, professor, aluno. Tem uma hierarquia. E temos que respeitar esta hierarquia. Isso é óbvio. Então, a partir do momento que ele tenta dar sua tréplica e tenta responder para tentar se defender, vai cair no erro, não adianta. Nós vivemos uma falsa liberdade de expressão. Nós não podemos nos expressar assim de uma forma aleatoriamente. Isso é mentira, tá? Essa liberdade de expressão que nós temos é mentira. Então, o que era mais fácil? Perdão, desculpa, mas não. A pessoa foi tentar se defender. Quarto erro. Quinto erro, botar cara a tapa por todos. Mas tem um aprendizado, ok? Depois da dor, você reflete, toma aquele Rivotril gostoso e vê. O que eu aprendi com isso? O que você aprende com isso, né? E aqui vai os conselhos, né? Para quem está assistindo esse vídeo. Primeiro, não gaste seu tempo pondo a cara a tapa por ninguém. Primeiro aprendizado de qualquer coisa. Nunca mais faça isso. Nunca. Nunca. No máximo por pai, mãe ou responsável e se merecer. Mas no geral, nunca mais põe a cara a tapa por ninguém. Outra coisa, faça o seu melhor. O outro que se exploda. Se vai tirar xerox, se vai carregar peso, se está com dinheiro ou sem dinheiro, azar. O que importa é você. Você está pagando a sua faculdade. Você está fazendo o seu melhor? Então, ó, tá show. Você vai ser um excelente profissional. Você vai ter um excelente futuro. Amém por isso. Mas os outros, esqueça. Pense em você primeiro. Pense em você em segundo. Pense em você em terceiro. Ok? Terceiro lugar. Grupo de fofoca. Não entra. Não entra. Pra que entrar em grupo de fofoca, meu querido, amado irmão? Tu tá vendo que o pessoal tá falando mal de alguém? Tá falando mal? Sai, foge, corre, pega aquela rampa e sai rolando. Sai, vaza dali que não vai dar certo aquilo ali. Porque uma hora a bola de fofoca explode. Aí sai bosta pro todo lado. E você tá lá no meio, vai entrar. Ok? Outro, vamos lá. É que eu tô fazendo esse vídeo aqui improvisado. Eu tô aqui. Isso aqui é uma frase clássica de pai, né? Papai sempre fala isso. Cuidado ao escolher a amizade. Cuidado ao escolher a amizade. Outro conselho. Cuidado com o que você fala. Ouça. Se precisar, assim, no limite, assim, aí você fala um boa noite, um boa tarde, um bom dia. Mas do resto você só ouve. Porque, como eu já disse, a bola de fofoca um dia explode. E o seu nome vai estar no meio. E também tem conselho pro professor, pro coordenador, e também tem. Não olhe só pra quem explode, não. Não olha pra quem só explode, não. Tá quase acabando a bateria de novo. As pessoas têm mania de ver só o leão. Cuidado com as cobras. Elas são quase invisíveis. Só estão ali atrás, ó. Colocando o veneninho delas ali, ó. Entendeu? E depois elas saem brilhando. E o leão sentando.
esse último conselho é pros de hierarquia elevada que querem esmagar o de hierarquia pequena. Bom? Essa é a história de Rafael Paiva, no 4º período de sua faculdade. Graças a Deus já passou. Foram dias dolorosos, foram dias de tormentas, tempestades. O sentimento de traição, de mentira, traição, de solidão, a ansiedade cresceu, o tique nervoso aumentou e tudo explodiu, entendeu? Não saber para onde ir, você ficar na sala e se sentir mal dentro da sala de aula. Mas sabe de quem é a culpa? Foi do jovem, ou seja, foi minha. Porque eu deixei aberto para as pessoas entrarem. A partir do momento, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Mas a partir do momento que você põe assim, você põe o seu limite perante as pessoas, ninguém vai te esmagar. Eu não. Eu fiz o contrário. Eu abri e deixei. Deixei as pessoas entrarem, deixei as pessoas falarem, deixei as pessoas me zoarem como quiserem, deixei as pessoas me criticarem como quiserem. Deixei tudo, deixei aberto. Vai, use-me, use e abuse, Rafael Paiva. O pavão. Então, esse foi o pequeno problema. A raiz do problema está nesse. A culpa não é do professor, a culpa não é do coordenador, a culpa não são dos traidores, a culpa foi... A base da culpa foi minha. Ok? Então, estão conseguindo entender a quase psicologia dessa história, dos conselhos, dos erros e acertos, dessa traição? Eu tô querendo, da traição a que me refiro? Então, é isso. Ok? Bem, eu espero que esses meus dias de tormentas, esses dias de tormentar, possam ajudar você a não caírem no mesmo erro que eu caí. Não caia. Pode parecer boboca? Pode. Mas se você cai, o sofrimento é notório. Tu sofre. Tu se acaba. Tu chora. Bem, então este foi meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. O intuito desse vídeo é poder ajudar, a partir dos meus erros, ajudar a vocês. E espero que vocês que estão vendo esse vídeo, não importa a hora, não importa o local, ouçam esses conselhos que foram dados de coração. Aqui não tem nada anotado, nada escrito, é apenas o que está guardado e eu decidi falar, ok? Evite errar com esse meu vídeo, ok? Que ele seja um instrumento para você não cair nas artimanhas, nas ciladas que o destino, que as pessoas gostam de te enfiar, ok? Se você curtiu, né? Agora aqui só o meu pedido: se você curtiu, dá o like aqui, ou compartilha, faz alguma coisa qualquer. Se também não quiser, também não faz nada, também. Se quiser rir, tá. No meu canal também tem o Rafael Paiva cantando, tem o dançando, tem o dando aula de história, português, matemática, física, inglês. Tem mais alguma coisa? Toda semana tem um vídeo meu cantando. Eu acho que é isso, ok? A descrição do vídeo estará aqui embaixo, ok? Os links possíveis para você me localizar. E é isso, até um próximo vídeo, se Deus permitir, estar aqui novamente. Um grande beijo, um grande abraço e tchau! Até!